senhoras e senhores internados, a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, FAEG, no intuito de prestar mais um serviço à classe rural e aos produtores rurais, como líder, como representante legal da referida classe, está promovendo uma web-conferência para tirar dúvida a respeito do preenchimento da declaração do Imposto Territorial Rural. Para isso, apresentamos aos senhores o técnico Jorge Francisco Martins, supervisor do Imposto de Renda e ITR da Receita Federal do Brasil em Goiás, que a partir de agora está à disposição para resolver as dúvidas existentes. Com a palavra, Jorge. Boa tarde, Brandão. Boa tarde, internautas. É um prazer estar aqui com vocês, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer então o convite da FAEG para participar com vocês e parabenizar também a FAEG por essa iniciativa, que realmente é uma forma bastante prática, bastante inteligente de atingir, quer dizer, um número muito grande de pessoas, e estamos aqui à disposição para vocês para tirar as dúvidas, né, que porventura tiverem, tá? Estamos sempre aqui à disposição de vocês. Bom, a declaração do ITR começou dia 1º de setembro e vai até dia 30 de setembro, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, impreterivelmente. Aquela pessoa que não entregar a declaração dentro desse prazo está sujeita a uma multa de 1% ao mês, calculada sobre o ITR devido, sendo que a multa mínima é de R$5, isso inclusive para aqueles imóveis que são imunes ou isentos do ITR. Bem, todos os imóveis rurais devem ser declarados, independentemente do tamanho da sua área ou de quem seja o seu proprietário. Agora tem aqueles que são imunes ou isentos do pagamento do ITR, que são os imóveis pertencentes à União, Estados ou municípios, inclusive suas autarquias e fundações. Aqueles imóveis que pertencem à entidade de educação e assistência social sem fins lucrativos, desde que esses imóveis sejam utilizados naquelas atividades fins dessas entidades. E também nós temos aqueles imóveis com pequenas levas, que em Goiás com área de até 30 hectares, se for na Amazônia Ocidental seria área de 200 hectares, e na Amazônia Oriental de 100 hectares. Nós temos também, em relação ao ITR, nós temos que levar em consideração que ele é um imóvel, que o ITR é um imposto extrafiscal. O que seria isso? Aquele imposto que a principal finalidade dele não é de arrecadação, e sim fazer com que a terra cumpra o seu papel social de produzir alimentos de forma autossustentável. Por isso que o valor do ITR ele vai ser quanto maior for a sua área e quanto menor for o grau de utilização. Ou seja, quanto maior for o grau de utilização desse imóvel, menor vai ser o imposto a ser pago. E também, se esse imóvel tiver uma área chamada área isenta, que seria a área de preservação permanente e de utilização limitada, principalmente no caso da reserva legal, esse imóvel também vai ter o ITR reduzido, tanto por redução na sua base de cálculo, porque o ITR, na verdade, a sua base de cálculo é o VTN, o valor da terra nua tributável, que vai ser proporcional ao valor nua em relação ao tamanho da área tributável desse imóvel. E também a área isenta for relativamente grande, vai acabar interferindo também no grau de utilização, fazendo com que esse imóvel tenha a possibilidade de ter uma grau de utilização maior e, consequentemente, menor para a alíquota do ITR. Temos aqui já algumas perguntas. A gente está à disposição de vocês, podem enviar perguntas e procurar responder dentro dessa hora de bate-papo com vocês. Nós já temos a pergunta do Caio Fernandes Alves, de Cubaína. Ele fala que um proprietário de um imóvel rural traçado no RIF e com mais uma área traçada no imóvel rural do senhor Joaquim. A área inicial seria de 46 hectares. E ele está aplicando uma área de 5 hectares. E foi feito uma reserva legal que pertence ao imóvel, não é uma área de 103 imóveis. Ele quer saber então como é que fica a declaração, se vai calcular a área total, inclusive a área que ele adquiriu ou não. Bom, quando ele adquire uma área
que é adjacente, ou seja, que é contígua a esse imóvel que eu já tenho, a essa área que eu já tenho, ele obrigatoriamente tem que fazer a aglutinação, quer dizer, a juntada dessa área com a área adquirida, formando um único imóvel. Inclusive, ele já vai informar a área nova, incluindo a área que ele já tinha e a área que ele anexou a essa, desde que seja considerado, junto com esse imóvel, com essa área que ele já tinha, uma área contínua. Agora, com relação à reserva, quando ele tem uma reserva apartada da propriedade dele, na verdade, isso aí é só para ele cumprir aquela exigência legal, no ITR não haverá interferência alguma, porque ele vai declarar naquele imóvel as condições do imóvel considerado aquela área contínua. Aquela área da reserva legal que é apartada desse imóvel vai ser declarada à parte, né? E se for junto com outro imóvel, será declarada junto com esse outro imóvel, mesmo fazendo parte da reserva do imóvel que a gente está referindo. Nós temos aqui outras perguntas. Quem está obrigado a declarar o ITR? E quem não é obrigado, o que deve fazer? Está obrigado a declarar o ITR, como nós falamos, que todos os imóveis rurais devem ser declarados. E quem que é o contribuinte desse ITR? O contribuinte vai ser o proprietário, normalmente o principal é o proprietário, o titular do domínio útil, ou então o possuidor a qualquer título. Ou seja, a Receita, quer dizer, a lei, ela prevê como contribuinte do ITR, leva em consideração quem está utilizando aquela terra, quem está fazendo a terra produzir, que é o contribuinte efetivo do ITR. As exceções que nós temos a isso aí seria o arrendatário e o parceiro. Os outros, todos serão os contribuintes do ITR, aquele que está efetivamente explorando o imóvel rural. Com relação à questão da declaração, se ele é imune ou isento do pagamento do ITR, ele vai preencher só a primeira parte da declaração, que é chamada a parte cadastral, em relação ao contribuinte e o imóvel rural, a parte chamada DIAC. E vai preencher o restante, aquele contribuinte que efetivamente vai ter imposto a pagar. Lembrando que se o valor do ITR der abaixo de R$10, o valor que ele vai recolher seria de R$10. Mais uma pergunta aqui. Houve algum tipo de mudança na declaração do ITR desse ano? Nós tivemos muito poucas mudanças, principalmente em relação ao programa, e essas mudanças elas podem ser notadas quando você entra dentro do programa. Como, por exemplo, foram incluídas algumas setas na parte superior da declaração para facilitar o manejo, a passagem de uma ficha para outra. Então você não precisa mais clicar em cima do número da ficha ou do nome da ficha para você transitar de uma para outra. Você pode fazer isso também através das setas, para frente ou para trás, dependendo da necessidade sua de localizar uma ficha. Além disso, nós temos como novidade a exclusão daquele campo onde você informava o valor do imóvel, o valor da terra nua, informado na declaração do imposto de renda. Quer dizer, agora você não precisa mais informar nessa declaração o valor do imóvel na declaração do imposto de renda. Não tem nada a ver, ele vai declarar as áreas que são contíguas, ou seja, são adjacentes a esse imóvel. Essa reserva legal dele faz parte do imóvel, é uma área que está apartada, faz parte do imóvel. Então, ele não vai declarar essa reserva legal, ele vai atender apenas a legislação ambiental e não do ITR. E no ADA, como é que faria? Não, a questão do ADA é o seguinte, o contribuinte, quando ele estiver declarando essa área que